Elemento surpresa. Ele dizia a si mesmo que era essencialmente um assaltante, mas fazia o que era necessário para dar a impressão de que o assassinato era a obra de um maníaco sexual. 3 corpos de mulher violados haviam sido encontrados durante o último ano, mas um poderia levar a polícia a prender o estrangulador lunático. Mas o motivo principal de suas ações fora o de desviar as suspeitas de sua verdadeira linha de trabalho. Ele nem mesmo sentia-se um assassino, tão completa era a sua certeza de que outro seria culpado. Era uma propriedade grande. Da estrada de grande movimento, um caminho pavimentado largo levava à casa de pedras, imensa, na área exclusivamente residencial, a 10 quilômetros da cidade. O terreno era muito bem cuidado, com árvores frondosas, flores e todo o resto. Por trás da casa, um caminho estreito serpenteava por um bosque, que subia por uma colina e descia pela encosta suave até a cabana e o lago artificial próximo. O pequeno caminhão fechado estava escondido num pequeno desvio da estrada de cascalho, além do lago. 1 hora antes, ao crepúsculo, ele contornara o lago e subira confiantemente pelo caminho, malas vazias proporcionando-lhe respeitabilidade, uma mentira plausível pronta nos lábios. Nem a campainha da porta dos fundos ou a aldraba de latão na porta da frente provocaram o barulho de passos para atender. Era o que esperava, tendo estudado a casa e seus ocupantes cuidadosamente. O homem, a mulher e a filha adolescente invariavelmente saíam nas noites de sexta-feira, só voltando à meia-noite ou mais tarde. Tinham um jardineiro que trabalhava todos os dias, mas não dormia ali. Afora isso, não havia outros criados. A casa estava mergulhada na escuridão. Havia uma impressão de vazio. Isso não chegava a ser uma prova infalível, mas convenceu-o de que estava sozinho ali. Portas trancadas não constituíam uma dificuldade para ele. Entrou na casa e largou as malas no chão, de luvas e lanterna, ansioso em explorar a casa, em busca dos artigos mais valiosos e mais compactos. E, de repente, as luzes se acenderam, ofuscando-o. Ele não podia deixar de admirar a própria frieza e controle. Virou-se lentamente, exibindo seu sorriso simpático e inocente, deparando com nada mais perigoso do que uma adolescente de 15 anos, num roupão azul. Ele tirou um envelope do bolso. A garota não podia viver para transmitir a sua descrição à polícia. "Talvez possa me ajudar, moça", disse ele, como se tivesse todo o direito de estar ali, como se fosse um velho amigo da família, embora um tanto desconcertado naquele momento. "Acho que... Mas tome aqui, leia pessoalmente." E enquanto a mão esquerda estendia o envelope, o punho direito subiu com uma força brutal. Estava acabado o elemento surpresa, e teria de esquecer a casa. As coisas que ali estavam podiam esperar para outra ocasião. Devia sair dali, aparecer em lugares bastante iluminados e movimentados. Ele pensava que a matara quando a golpeara na casa. O primeiro impulso foi de jogá-la no lago, confundindo assim o motivo para sua morte. Mas o calor do corpo em seu ombro, o entreabrir do roupão e o súbito movimento das pernas enquanto avançava rapidamente pelo caminho inspirou-lhe outras ideias e acabou levando-a para a cabana. Ele sorriu na escuridão depois que tudo acabou. A garota lutara bastante, mas não tinha a menor chance contra o peso e a força dele. Tivera de estrangulá-la ao final, a fim de desviar as suspeitas.
Nunca mais deveria usar o suéter marrom ou a calça cinzenta. Era possível que algumas fibras estivessem nas unhas dela. Ele enxugou o rosto com a manga e pôs um cigarro entre os lábios. Pegou um isqueiro e passou o polegar sobre as suas iniciais gravadas. Encontrara aquele isqueiro requintado num trabalho anterior, com iniciais diferentes gravadas. No seu ofício tinha de ser de tudo, de ourives a marceneiro. Controlou-se subitamente e bateu com o isqueiro na mesa, numa reação de autocensura. O cheiro de fumaça ou cinza do cigarro poderia anular todos os indícios que montara, procurando dar a impressão de que o crime sexual fora cometido por alguém que não fumava. Acendeu a lanterna para uma última inspeção. Contemplou o corpo encolhido da garota morta. Depois abriu a porta da cabana e olhou para a noite estrelada. Não podia avistar a casa, por causa das árvores e da colina. Pegando as malas vazias, atravessou rapidamente o bosque, contornou o lago e alcançou o caminhão. Guardou as luvas e a lanterna no porta-luvas. Ligou o caminhão, saiu de marcha ré pela estrada de cascalho, antes de acender os faróis. Comprimiu o acendedor no painel, ligou o rádio, acendeu o cigarro e aspirou a fumaça. A noite fora uma perda total, mas isso acontecia às vezes. Outras noites compensavam. Seguiu para a cidade, com pressa de ser visto, em companhia que pudesse mais tarde lembrar-se dele. Estacionou o caminhão numa rua transversal. Seguiu para o teatro próximo, a fim de conversar com o bilheteiro, mas a cabine já estava fechada. No seu salão de sinuca predileto, encontrou todas as mesas ocupadas e teve de contentar-se com acenos de cabeça para os conhecidos. O salão de boliche também estava lotado. Ele comeu um sanduíche e tomou uma xícara de café numa lanchonete barata. Insultou a garçonete, só para ser lembrado, mas ela estava acostumada a insultos e ignorou-o. A mulher no caixa pegou seu dinheiro e deu-lhe uma caixa de fósforos de papel junto com o troco, sem levantar os olhos. Ele usou um dos fósforos para acender outro cigarro e saiu. Sabia que nenhuma daquelas pessoas iria realmente lembrar-se dele. Baixou os olhos para os sapatos e decidiu que precisavam de uma meia sola. Uma pequena discussão sobre um trabalho mal feito poderia resolver o seu problema. O concerto de sapatos Greg ficava aberto até às 11 horas, nas noites de sábado. Os sapatos passaram por uma pequena abertura na grade, por cima do balcão escalavrado, desaparecendo numa sala dos fundos. Um ticket lhe foi entregue e uma voz engrolada disse: 5 minutos. Ele sentou-se num banco ao lado de um homem de óculos, de meia idade, com o rosto simpático e um comportamento afável, o tipo que mal se nota, a menos que se fale, e aquele homem puxou conversa. Eles devem ter um movimento grande aqui. Acho que sim. Eu sempre quis ser um sapateiro, não um vendedor de sapatos ou alguém que faz concertos, mas um sapateiro de verdade, aquele que faz sapatos à mão. Os sapatos hoje em dia são fabricados em moldes universais, produzidos por atacado, como se todos os pés tivessem o mesmo formato e estrutura óssea. Não sei exatamente do que está falando. Não sabe? Ora, meu jovem amigo, antigamente os sapatos eram construídos da mesma forma como se fazia arreios para os cavalos. O sapateiro media com cuidado e precisão, determinava o formato exato e a inclinação de cada pé antes de começar a trabalhar o couro. Um verdadeiro sapateiro fabricava um sapato ou uma bota com grande conforto e durabilidade. Sapateiro? Sem prestar muita atenção, ele pôs um cigarro na boca e estendeu o maço. Aceita um cigarro, senhor? O homem de meia idade levantou a mão em protesto. Não, obrigado, desculpe. Não há de quê. Ele estendeu a mão para o isqueiro, parou, inclinou-se,
a fim de acender o cigarro no fósforo de madeira que o homem riscara. Aspirou a fumaça e disse: "Obrigado." "Desculpe se o aborreci", disse o homem, levantando. "Muitas vezes me distraio a pensar nos velhos tempos, mas devo ir para casa agora, ou Ethel ficará furiosa." Ele fez uma ligeira mesura com uma cortesia antiquada e depois foi embora. Os sapatos estavam prontos. No instante que ele pegou, a abertura da grade foi fechada. Ele pôs os sapatos e saiu rapidamente para a noite quente de verão. Balançou nas solas novas a fim de torná-las flexíveis. O cigarro se apagara. Ele meteu a mão no bolso para pegar o isqueiro. Não estava ali. Apalpou todos os bolsos num frenesi. A carteira estava ali, mas não o isqueiro. Um suor frio aflorou na testa. Onde pegara o isqueiro pela última vez? A cabana. Recordava-se nitidamente de ter batido com o isqueiro na mesa da cabana, porque quase cometera o erro de fumar ali, e não tornara a pegar no isqueiro desde então. Não era supersticioso, mas subitamente teve a sensação de que o destino tramava contra ele. O acendedor do caminhão, a caixa de fósforos de papel na lanchonete, o fósforo de madeira na oficina de sapateiro. Podia aceitar o primeiro incidente, até mesmo o segundo, mas o terceiro, naquela noite em particular, estava além dos limites da coincidência. Suas iniciais no isqueiro serviriam para enforcá-lo. Ele seguiu apressadamente para o caminhão, embarcou e saiu pela cidade a toda velocidade. Desceu pela estrada de cascalho até o lago. Saiu correndo pelo bosque. Parou. Lembrou-se da lanterna no porta-luvas, mas seguiu em frente, mesmo sem a lanterna. Sabia exatamente onde estava o isqueiro, no canto da mesa. Abriu a porta da cabana e começou a tatear pela escuridão. Passou a mão sobre a mesa, pelos bancos, a respiração ofegante, o coração disparado. Logo estava de joelhos, tateando pelo chão. Foi assim que o encontraram, 2 guardas e o pai apreensivo, cujo telefonema para casa não fora atendido. O pai, terrivelmente calmo, cujos olhos penetrantes perceberam um tufo de lã marrom entre os dedos da filha, contraídos na morte. Sob o clarão intenso das lanternas, ele compreendeu que estava tudo acabado, para sempre. A vários quilômetros de distância, um homenzinho sereno examinou o isqueiro prateado e sorriu ao pensar que não perdera a velha classe. Era tudo uma questão de antecipar-se à presa, recusar um cigarro a fim de ter um fósforo pronto para evitar uma busca do isqueiro. Era antecipar-se a qualquer emergência. Se aquele estúpido jovem não estivesse com a carteira por baixo da mão, no bolso esquerdo da calça, ele a teria roubado também.